O Real Madrid pode estar correndo o sério risco de perder Arda Güler. O atleta está na mira da Premier League e deve receber proposta milionária, e se isso acontecer vai ficar difícil mantê-lo. O Real Madrid já iniciou seus trabalhos para se preparar para a nova temporada. O Endrick até já estreou. Apesar disso, o entendimento é de que o elenco para essa primeira metade da temporada está fechado, com reforços podendo chegar apenas a partir do ano que vem. Todavia, no que diz respeito às saídas, alguns nomes ainda têm sido especulados fora do gigante espanhol. Um deles é do turco Arda Güler, que é alvo do Newcastle United. O jovem é monitorado pelos Magpies desde a temporada passada e já foi até aprovado pelo técnico Ed Howe. Todavia, o negócio só deve avançar mediante uma condição. Segundo a apuração do portal Team Talk da Inglaterra, o Newcastle está disposto a pagar 80 milhões de euros pelo jogador, caso Anthony Gordon seja vendido. O inglês Gordon está na mira do Liverpool, que tem avançado para comprá-lo nessa janela. Nesse cenário, Güler é tido como o substituto ideal para o atleta, chegando ao Newcastle com status de titular absoluto, algo pouco provável no Real. Arda Güler tem vínculo na Espanha até junho de 29 e é considerado uma das principais joias do elenco da equipe espanhola. Na temporada passada, o jogador atuou em 12 jogos e marcou 6 gols. Barcelona e Dani Olmo, segundo grandes fontes, já tem tudo certo para que o camisa 10 seja reforço no time comandado pelo técnico Hansi Flick. Falta apenas o sim do Red Bull Leipzig para o anúncio ser feito. O jornalista Fabrizio Romano informa na manhã dessa quinta-feira 1 que o Barça chegou a um consenso com o meio-campista e deixou acertado um contrato de 6 anos. O italiano, especializado em notícias na janela de transferências, afirmou que o contrato vai até junho de 2030 e a proposta já foi até enviada ao Leipzig, que já aceitou. A oferta ao clube da Bundesliga pode chegar aos 62 milhões de euros com variáveis. O fixo está em 55 milhões, cerca de 335 milhões de reais na cotação atual, e os bônus giram em torno de 7 milhões de euros, 42 milhões de reais. O Barça quer repetir a hegemonia que tinha na seleção espanhola no ano de 2010 e ter o trio de destaque do título da Eurocopa no elenco para ser comandado por Hansi Flick nessa temporada. Fato é que os maiores esforços da diretoria do Juan Laporta estavam concentrados em Dani Olmo. A equipe já conta com Lamine Yamal e também abre as portas para receber o Nico Williams. Dani possivelmente chega para ser titular com as cores azul e grená. O Barcelona está na função de montar um plantel que realmente venha a brigar por títulos de expressão na temporada 24-25. Guardiola não perde tempo e Manchester City está muito de olho em substituto de Ederson. O City conquistou a 4ª Premier League seguida na temporada passada, consolidando-se como uma das principais potências do futebol europeu. Com o mercado de transferências aquecido, o City está atento às possíveis saídas e chegadas de jogadores. Entre as principais preocupações está a possível perda do goleiro Ederson, que se tornou alvo do futebol saudita. Sabendo da possibilidade de perder seu arqueiro, o time de Pep Guardiola já está de olho em Gianluigi Donnarumma para a posição. A informação é do portal Gazeta dello Sport. Aos 25 anos, o Donnarumma é titular no PSG e está avaliado em 40 milhões de euros, sendo considerado um dos goleiros mais valiosos do futebol mundial. O goleiro italiano surgiu muito cedo no mundo da bola, com atuações impressionantes pelo Milan, e em 21 se transferiu ao PSG, clube ao qual tem contrato até julho de 26. Ederson, titular incontestável no City, chegou a receber propostas oficiais do Al Nassr, porém, sem acordo com o clube de Manchester, o time fechou com o brasileiro Bento. Agora, outro gigante saudita quer sua contratação, dessa vez o Al Ittihad. Caso a saída do goleiro se confirme, o time de Guardiola deve ir ao mercado em busca de um nome jovem para a posição, e Gianluigi Donnarumma aparece como um dos principais candidatos na lista do clube. Inegavelmente, Gabigol é um dos atletas do atual elenco do Flamengo com maior prestígio na história do clube, isso porque o atacante acumula diversos gols decisivos para as conquistas rubro-negras. No entanto, a saída de Gabriel Barbosa do Fla é uma questão que movimenta bastidores. Em resumo, o atacante poderia acabar reforçando o Palmeiras, grande rival do cenário brasileiro. Antes do jogo entre Flamengo versus Palmeiras pela Copa do Brasil, Leila Pereira, presidente alviverde, recebeu um beijo no rosto como cumprimento do camisa 99. A possível relação entre Gabi e Palmeiras se reacendeu na web. Por outro lado, o Flamengo segue aguardando o aceite de Gabriel, que atuou por minutos
pontos contra o Verdão. O atacante tem uma proposta de renovação de contrato com aumento de salário, mas apenas um ano de validade. Logo, a resistência de Gabigol acontece em função do período de acordo, que deseja renovar por mais 5 temporadas na Gávea. Assim, sua continuidade do Rio de Janeiro é uma incerteza. Em função disso, grandes clubes brasileiros como Corinthians, Grêmio e Santos demonstraram interesse em negociar o atleta. No entanto, o único clube que teria potencial para pagar o salário é o Palmeiras. No entanto, a boa notícia é que Claudinho no Flamengo parece ser real. Isso porque a negociação com o Zenit parece avançada e pode ter um final feliz para os cariocas. O atacante Michael está bem próximo do Corinthians, segundo grandes fontes. O atacante Michael pede salário de 2,5 milhões de reais por mês, mais 50 milhões de reais em luvas para assinar com o Corinthians, informou o colunista Samir Carvalho no De Primeira. Samir explicou que Michael quer garantias ao timão acerca dos valores. Mesmo que deixe o Al Hilal de graça, o jogador não abre mão de 8 milhões de euros em luvas para fechar com o novo clube. O Cruzeiro queria o Michael e pulou fora por causa dos números altos. O Corinthians continua na parada e a informação mais atualizada é que Michael quer garantias para acertar com o Corinthians. O Corinthians, vale lembrar, também cogita pagar alto pelo volante Guedjar do Al-Shabaab, 2,5 milhões de reais por mês, que você vai ver aqui. Segundo Samir, o valor é referente a salário, direitos de imagem e luvas. Pro Timão seria interessante porque o Michael poderia reforçar a equipe do Parque São Jorge na situação de se livrar do rebaixamento e assim poderia deixar o time mais competitivo. Após a Copa América, o Palmeiras se preparou para receber uma série de investidas por Richard Rios nessa janela. E a verdade é que depois de tudo o que aconteceu, nos últimos jogos principalmente, quando Abel Ferreira em coletiva chegou a criticar o jogador publicamente, alegando supostamente que Richard Rios está fazendo corpo mole, a situação entre Richard e Palmeiras ficou estremecida. E o meio-campista agora recebeu uma sondagem importantíssima do Manchester United, passando também a ser monitorado por clubes como Milan e Galatasaray. A tendência é que Rios figure na lista de desejos de várias equipes nesse meio do ano. O meia foi um dos destaques enormes da Colômbia, seleção sensação da Copa América, na campanha rumo à final da competição nos Estados Unidos. Rios conseguiu marcar gols e ainda teve a maior quantidade de dribles bem-sucedidos entre todos os atletas que disputaram a Copa América. Na academia de futebol alviverde, já há quem admita sob reserva e grande procura que o meia receberá nessa janela. Mas está claro, o Palmeiras, até segunda ordem, não planeja perder Rios por pouca coisa. A realidade é que Rios se valorizou tanto que foi um dos jogadores mais destacados na Copa América, juntamente com o James Rodrigues, agora ex-São Paulo. E falando em James, é claro, né? O meia já saiu do tricolor e está muito próximo de equipe italiana. Ou melhor dizendo, estava. Dirigente da Lazio falou com todas as forças que não quer James Rodrigues e falou que o nome do jogador nunca esteve agradável para o mercado. O meia deseja receber no próximo clube em torno de 1,8 milhão de salário por mês em reais. O jogador deu aval ao seu staff para buscar uma equipe no mercado europeu. O Grêmio consultou recentemente o James, procurando o staff do atleta para consultar as condições e ouviu que o atleta prioriza um retorno ao futebol europeu. Com isso, o Celta de Vigo começou a ganhar força para contratar o James. O Atlético de Madrid também está na mira do jogador. Afinal de contas, a equipe mais forte, podemos dizer, que foi atrás do James. Porém, realmente a negociação com o Celta de Vigo está mais próxima do que se parece, e esse pode ser realmente o novo clube de James Rodrigues, que os São Paulinos não querem ver nem pintado de ouro. O Bahia confirma a contratação de Luciano Rodrigues, maior compra da história do futebol nordestino. O atacante uruguaio custou ao Bahia cerca de 65 milhões de reais, por 70% dos direitos econômicos, e ele já está treinando com o elenco tricolor. O uruguaio já participou do treino dessa semana, dessa maneira ele já foi até regularizado pelo BID. O atleta, aliás, já chegou ao Salvador com muita empolgação. O Bahia teve a concorrência de River Plate da Argentina e Feyenoord da Holanda para conseguir contar com o jogador. Além desses clubes, o Lúcio quase chegou aí para o Girona da Espanha, mas esbarrou em limitações do fair play financeiro. Assim, a negociação pelo jogador superou as outras transações realizadas pelos clubes do Nordeste. Apesar da ainda pouca idade, Luciano Rodrigues passou por Bela Vista e Progresso, ambos do futebol uruguaio, antes de chegar a se destacar no Liverpool do Uruguai. E foi logo em seu primeiro ano no novo clube que ele viveu uma temporada com dois grandes inéditos feitos. Pela seleção da base, ele conquistou o Mundial Sub-20 no ano passado. Também em 23, ele integrou
ao elenco na conquista de taça inédita para o clube da capital do país, a do Campeonato Uruguai. Pensando em melhorar sua situação na tabela, o Corinthians segue ativo no mercado em busca de grandes contratações e fez propostas pelo volante Cuéllar do Al-Shabaab e pelo atacante Gonçalo Plata do Al-Sadd. O clube paulista já teve duas propostas recusadas pelo clube do Catar, uma por empréstimo e uma de compra, mas a nova oferta chega mais próxima aos valores desejados pelo Al-Sadd. O timão, que conta com a ajuda de um investidor para tentar a contratação, entende que é um negócio difícil, mas segue tentando a chegada e negociação de Plata. Já sobre o volante, o Corinthians fez a primeira proposta pelo colombiano, que tem contrato até meio de 26. Cuéllar é um sonho antigo do timão, que tem um acordo salarial apalavrado com o jogador. O meio-campista já foi treinado por Ramon Dias, do Al Hilal da Arábia Saudita. Lembrando que o clube paulista já fechou a contratação de um jogador para a posição nessa janela de transferências. Trata-se de Charles, ex-Ceará Internacional, que estava no futebol dinamarquês. O meio-campista Fabián Ruiz foi um dos destaques da seleção espanhola na Euro 24, e agora sua permanência no Paris Saint-Germain parece um risco para Luis Enrique. Sob a liderança de Luis de la Fuente, o meia de 28 anos foi fundamental para a conquista do título pela seleção espanhola, o que aumentou seu valor no mercado e chamou a atenção de grandes clubes europeus. Recentemente surgiram rumores da mídia inglesa, divulgados pelo jornalista Duncan Castles, sobre o interesse do Arsenal em contratar Fabián Ruiz. As notícias indicavam que o clube londrino havia iniciado negociações com o PSG para fechar com o espanhol. No entanto, a informação não foi tão aprovada assim por algumas outras fontes. Porém, Fabrício Romano, especialista em mercado de transferências, afirmou que houve abordagem dos Gunners por parte desse mesmo clube para contratar o Ruiz. Ainda assim, o técnico do time francês Luis Enrique considera o meio-campista importante no projeto para 24-25. O Fabián Ruiz chegou ao PSG em 22, vindo do Napoli, mas nunca se firmou como um atleta indispensável no time parisiense. Na última temporada, ele participou de 36 partidas, sendo titular em 26 delas sob o comando de Luis Enrique. Apesar disso, suas atuações não convenceram completamente os dirigentes do clube. Agora, porém, a boa atuação na Euro pode garantir a Fabián Ruiz uma nova oportunidade em um elenco que na próxima temporada não terá mais referência de Kylian Mbappé no ataque. O lateral direito Ian Couto estaria mais próximo de se transferir para o Borussia Dortmund. O lateral, jogador da seleção brasileira, teria aceitado a proposta contratual feita pelo clube alemão e a expectativa é de que a negociação seja concluída nos próximos dias. As informações foram publicadas no sábado pelo jornal Sport da Espanha e pelo site The Athletic da Inglaterra. Segundo o jornalista Fabrício Romano, especializado no mercado de transferências internacionais, o BVB, Borussia Dortmund, teria oferecido até 30 milhões de euros, 184 milhões de reais, por ele ao Manchester City, dono de seus direitos econômicos. Esse montante incluiria bônus e variáveis. Ainda de acordo com a imprensa europeia, Ian Couto já estaria inclusive pronto para viajar para a Alemanha. Esse interesse no brasileiro foi noticiado na segunda-feira. O Borussia Dortmund contratou recentemente, nessa janela de transferências, o zagueiro Anton e o atacante Guirassy, ambos do Stuttgart. No fim da última temporada, o lateral estendeu seu contrato com o City até junho de 26. Ele foi adquirido pelo conglomerado do clube inglês em 2020, mas nunca atuou pelo time de Manchester. Foi pelo seu bom desempenho no Girona, que conquistou uma inédita classificação para Champions League, que o lateral direito recebeu as primeiras convocações para a seleção brasileira. Ele disputou 39 jogos em 23-24, marcando 2 gols e dando 8 assistências. Outro nome pode deixar o Barcelona por falta de recursos para manter a compra em definitivo, muito porque também não vem conseguindo ter tantas atuações, e ele chama-se João Félix. O time culé não conseguiu chegar a um acordo com o Atlético de Madrid para ter o atacante definitivo e não contará com seu futebol para essa temporada do futebol europeu. Inclusive, os colchoneiros definiram a situação de João, que também estava fora dos planos de Diego Simeone e jogará na Premier League. De acordo com o perfil Rei Transferências, João Félix foi vendido para o Aston Villa em uma operação de 80 milhões de euros, com variáveis, ou seja, o Atlético reembolsará 491 milhões de reais com a saída do português. Aos 24 anos, o atacante chegará ao clube inglês, buscando recuperar sua carreira e atingir todo o seu potencial. Pelo Barcelona, João Félix marcou 10 gols e distribuiu 6 assistências em 44 jogos. Vídeo de transferências concluído com prazer. Prazer também, eu sou Zefute, muito obrigado por você ter chegado até aqui. Deixa o like e se inscreva no canal. Um abraço a todos e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!